Aleluia. Você crê numa nova fase? Você está vivendo uma nova fase? Aleluia. Eu me inspiro com isso, queridos, porque se nós estamos vivendo o novo no Senhor, quer dizer que nós estamos vivendo a palavra. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas a sua palavra, ela se renova a cada dia. Isso quer dizer que existe algo novo para nós todos os dias. O povo que foi liberto do Egito, eles tinham o maná todos os dias. Eles não tinham algo que era para durar para um mês ou para uma semana. Mas eles tinham uma provisão, eles tinham um alimento que ele era diário. Amém? A palavra de Deus, ele é o nosso alimento. O próprio Jesus falou, não só de pão viverá o homem. O pão alimenta o nosso corpo, mas da palavra que vem de Deus. O que alimenta o nosso espírito, o que nos alimenta de fato, é a palavra de Deus. E nós precisamos viver o novo dele todos os dias. Porque a palavra dele se renova a cada dia. Sabe, a gente costuma brincar que a gente canta as mesmas músicas 10, 20, 30 vezes, mas as músicas a gente gosta, né? Todo mundo diz, oh, que legal. Ontem até a gente ouviu isso, eu já tinha escutado o pastor Lucinho também. O ministro vai lá, a gente tem um ministro, né, do Cristo Vivo, Vinícius Zulato, que foi nosso professor no seminário, e ele todo culto cantava a mesma música, né? Quem conhece, te agradeço, Deus. Todo culto ele chegava lá, era a mesma música. A gente chamava de assembleias, né, os nossos cultos dentro do seminário. Se era ele já abria cantando essa música. E todo mundo amava. Né? Oh, que inspiração, que bênção. Mas se um pregador vem e prega a mesma coisa que ele pregou na última vez, ou ele repete uma mensagem, a gente já pensa, oh, que falta de inspiração, acho que o pastor não está meditando muito na palavra, não. Nós somos tentados a pensar isso. Mas sabe, queridos, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E um princípio eu aprendi para a minha vida. Se eu estou escutando as mesmas coisas, significa que eu ainda preciso escutar elas. Amém? Você entendeu? Ou se eu posso ser mais direta, será que eu já estou praticando todas elas? Amém? Então, se nós estamos sendo construídos com os mesmos fundamentos, significa que nós ainda não estamos vivendo tudo que nós podemos viver deles. Você deseja viver tudo que a palavra tem para você? Para esse novo tempo, queridos, nós precisamos adquirir uma nova mentalidade. Eu preguei, quem estava no culto de quinta-feira que eu falei sobre isso? Amém, algumas pessoas estavam. Hoje, como eu tinha falado, eu vou ministrar sobre uma nova fase. De fato, a gente já está falando sobre isso. Mas eu quero retomar isso porque nem todos estavam. Para que nós venhamos a viver essa nova fase, queridos, e que não seja mais uma onda que somente a gente experimenta e depois abandona, tem alguns passos que nós precisamos dar. E um deles é a renovação da nossa mente. É mudar uma mentalidade. Eu não sei se você assistiu esse noticiário do Fantástico, que eu não sei de qual, acho que é do Rio de Janeiro, uma favela, né, tinha muitas pessoas ali que moravam em maloquinhas, assim, naqueles casebrezinhos, enjambrado com tapame, coisas. E o governo proporcionou para eles que eles morassem naquelas casas padrão da Caixa, fez várias casas para eles, né, e deu para eles as casas novas. E eles abandonaram aquelas que eles tinham, né, e foram para essas casas novas. Eram pequenas, mas era tudo novinho, piso novo, as janelas novas. Aí eles foram morar naqueles lugares e depois de um tempo, o Fantástico fez um acompanhamento e foi ver como que eles tinham se adaptado àquele ambiente novo para eles. Porque eles estavam acostumados a pisar num piso bruto, né, em terra. Eles não tinham água encanada direito. Eles não tinham chuveiro elétrico, muitas vezes. Eles não tinham uma janela que ficasse, né, que fosse firme. Era tudo meio enjambrado. Então, eles foram ver como que eles tinham se adaptado a essa nova realidade deles. E quando eles chegaram lá, eles ficaram muito surpresos, porque eles arrancaram os pisos, porque eles disseram que o piso era muito gelado, e daí eles estavam acostumados com o chão bruto. Eles tiraram o piso e deixaram o chão bruto como era. As janelas, eles acharam algum defeito, foram lá e taparam com madeira e pregaram com parafusos como era antes, né, com pregos. E eles foram adaptando aquelas casas, e aquelas casas, em vez de ficarem novas, né, e excelentes para eles voltaram a como se eles estivessem morando nas malocas, naquelas casebres que eles tinham. E você sabe o que é isso?
Isso nos ensina de que se a mentalidade não muda, o ambiente não pode ser diferente. Se a mentalidade não mudar, a fase não pode ser trocada. Eu falei na outra vez que eu ministrei que para o inverno nós usamos casacos. Para o inverno nós nos abrigamos, nós queremos um aquecedor. Nós passamos dias de muito frio nessa semana, amém? Então é tudo que é, né? O fogãozinho a lenha bombando. O pessoal no grupo só dava fogão a lenha, né? E é fogão a lenha, aquecedor, é casaco, é manta. A gente quer tudo que nos deixe quentinho, porque a estação nos pede isso. Mas como eu falei, vai usar um casaco, vai acender um fogão a lenha, falei certo? Vai acender um fogão a lenha no verão. Quem aguenta? É desconfortável. Porque quando a gente quer vestir uma roupa da outra fase, ela fica desconfortável. Amém? Se a nossa mentalidade estiver nas coisas do passado, queridos, como eu li em Isaías 43, nós vamos ser impedidos de viver o novo, porque vai ser desconfortável para nós. Mas existe uma posição em Deus, existe uma veste de uma renovação da mente. A palavra de Deus diz que nós devemos nos despir do velho homem, nos revestir do homem interior, que é incorruptível. Você foi recriado por dentro. E isso que aconteceu dentro de nós deve nos revestir. Amém? Dentro de ti, na tua boca e no teu coração, Ele colocou a palavra dEle. Amém? Você está por dentro, cheio da palavra. Existe um homem de Deus, um grande evangelista, que fala num dos seus livros que se nos rasgasse por dentro, né, um cristão, haveria tanta luz para iluminar uma cidade. Sabe por que isso? Porque a palavra é luz e você está cheio da palavra. Sabe o que tem que acontecer agora? Trocar as vestes. Deixar o velho se revestir do novo. Deixar o velho se revestir do novo. Eu era carrancudo, agora eu sou feliz. Eu era birrento, agora eu sou fácil, eu sou amável. Fazia para mim, devolvia na mesma moeda, e agora eu dou a minha face. Se me pedia um tijolo, eu dava um. Mas agora a palavra de Deus diz que eu ando 2 milhas em vez de uma. Então, se me pede um tijolo, eu desmancho minha casa e dou. Essa é a mentalidade de reino, queridos. E para vivermos uma nova fase, nós precisamos renovar o nosso pensamento e adequar essa mentalidade com a mentalidade do céu. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos mais membros, nós não somos mais cidadãos dessa terra. Naturalmente nós estamos aqui, mas por dentro nós estamos assentados com Cristo, à direita de Deus, acima de todo poder, toda potestade. Amém? É nessa posição que nós estamos. Eu não sei, mas se nós estamos lá em cima, como que nós olhamos as adversidades aqui de baixo? Você olha assim, elas grandes. Tem um exemplo muito bom de um pai que falou com o filho. Filho, olha que ele foi no aeroporto e disse, olha o tamanho desse avião. O filho falou assim, nossa, que avião grande. E daí ele mostrou um avião que estava lá no céu, lá longe. Ele disse, olha aquele lá, que pequenininho, né, pai? E ele disse, pois é, filho, é o mesmo tamanho. Mas quanto mais perto nós estamos da palavra, mais perto nós estamos de Deus, maior Ele fica para nós. Nós não fomos chamados para sentar com Ele lá em cima, para olhar os problemas maiores do que Deus. Nós fomos chamados para sentar lá em cima, para olhar os problemas, as adversidades, os desafios pequenos, porque nós estamos muito acima deles. Foi nos dado um nome de Jesus Cristo, que está acima de todo nome. Não é para que nós venhamos a cruzar os nossos braços e dizer, sim, a crise está difícil mesmo, ninguém está conseguindo trabalho, é por isso que há tanto tempo eu estou procurando. Não, queridos, foi nos dado um nome que está acima do nome crise, desemprego, fome, dor, perseguição. O nome de Jesus é poderoso, queridos. Não considere comum aquilo que é carregado de unção. Quando nós considerarmos a unção preciosa, o nome de Jesus, com o poder que de fato tem, nós vamos viver o que eles podem fazer. Quando nós considerarmos o nome de Jesus, queridos, nós vamos dizer em nome de Jesus e vai acontecer. Aleluia! Quando nós considerarmos a unção que existe na palavra de Deus e naquilo que Deus diz ao nosso respeito, nós vamos dizer e as coisas vão acontecer, porque vai ser carregado de poder. Não considere comum aquilo que Deus ungiu.
Não considere comum uma palavra vinda de Deus. Mesmo que seja de uma formiguinha, mesmo que seja daquele irmão que você acha o mais chatinho de todos. Amém, queridos? Considere a palavra e ela vai frutificar na sua vida. Amém? Nós somos apenas um canal, o que importa é a palavra que é ministrada. Aleluia, aleluia. Você está aqui? Considere a palavra. Quando nós nos consideramos a palavra, queridos, nós recebemos, como diz ontem, né? Eu estou me lembrando e vou falando, como ele falou, nem que seja o amém do final da pregação. Você recebeu o amém, acabou, graças a Deus. Eu aprendi alguma coisa. Amém. Quando nós nos colocamos nessa posição, queridos, de receber, eu garanto para você, onde você estiver, você vai receber algo de Deus. Eu tinha um professor que falava muito em filmes. Ele assistia muitos filmes. E ele via coisas nos filmes que falavam com ele ia para a palavra e aquilo era um rema para ele. Pensa. Queridos, você crê que Deus pode falar com você a todo tempo? Não limitemos aquilo que Deus pode usar para falar ao nosso coração, amém? Porque quando o nosso coração está aberto, queridos, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, mesmo ímpios, mesmo sem conhecer Jesus, eles nos ensinam coisas de Deus. Nem que seja para fazer coisas que a gente não... ensinar coisas que a gente não deve fazer. Ou caminhos que a gente não precisa experimentar para aprender que não se deve fazer. Amém? Aleluia. Você está em Romanos 12? Nós precisamos, então, adequar essa mente para essa nova fase. Aleluia. Aqui em Romanos, no capítulo 12, vai falar sobre a transformação, a renovação da nossa mente. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aqui está falando do que nós devemos fazer com o nosso corpo, amém? Nós sabemos que nós temos o mesmo corpo, mas fomos recriados por dentro. Amém, queridos? Nós somos uma nova criação por dentro. Somos um ser que possui um corpo, uma alma, que é os pensamentos, sentimentos, emoções, e um espírito que foi recriado à imagem de Deus. Por isso nós podemos ser chamados de filhos, à imagem e semelhança de Deus, porque no espírito nós somos recriados. A sua imagem e a sua semelhança. Você ficou tão empolgado com essa notícia, sua alegria é contagiante, queridos. Acho que Deus ficaria muito feliz de Ele ter proporcionado isso para você e você ficar assim. Mas amém, vamos lá. No versículo 2, continua falando. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então aqui vem o que nós devemos de fazer com a nossa mente. A renovação que vem pela nossa mente. Adequar o nosso corpo àquilo que a palavra de Deus diz. Adequar a nossa mente àquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Para uma nova fase em Deus, nós precisamos pensar como a palavra pensa ao nosso respeito. Nós precisamos pensar o que a palavra pensa a respeito dos desafios, das circunstâncias, das prioridades da nossa vida. Amém? Porque nós sabemos que para viver esse novo de Deus, para viver os seus propósitos, nós precisamos estar encaixados nele. Existe uma vontade em Deus para a nossa vida que é boa, agradável e perfeita. E se Deus fala isso, queridos, eu acredito. Que mesmo parecendo ruim a olhos naturais, a vontade dele para mim é boa, agradável e perfeita. E que o fim das coisas é melhor que o começo. Eu fico com a palavra. Amém? Existe essa vontade, mas para experimentar, para viver essa vontade, nós precisamos fazer o quê? Adequar a nossa mente. Como aquele povo de Deus que foi tirado do Egito. Vocês lembram o que eles faziam? Eles tinham um maná novo todos os dias, eles tinham uma água fresca. Mas o que eles faziam? Reclamavam, queriam voltar a comer as cebolas, né? Pensa que eles tinham a presença de Deus, eles tinham uma nuvem para proteger, o sol para aquecer, eles tinham a água, eles tinham alimento todos os dias, eles estavam sendo libertos de uma escravidão do último nível, mas a mentalidade deles estava lá na escravidão ainda, eles não conseguiam ver o que estava por vir.
Mas nós não somos desses, queridos. Nós vamos andar com o foco no que está por vir. E é grande, e é poderoso. Amém? Nós vamos nos adequar para podermos experimentar essa nova fase, que de fato a gente já está tocando nela. Nós temos percebido a unção de Deus crescendo no nosso meio, nos nossos ajuntamentos, nas nossas famílias, nas nossas casas. Você tem percebido isso na sua vida, nos cultos? E sabe, essa nova fase que nós desejamos, que nós geramos, né? Muitos geraram e que está chegando. Mas ela não vai passar, ela não vai terminar. E nós vamos colaborar para que ela continue avançando. E que não seja só aqui, mas nós vamos estender ela para fora. Sabe, é uma alegria ver esse novo tempo que nós estamos vivendo, né? Hoje a escola de oração foi poderosa, queridos. Nossa querida Adri trouxe uma palavra tão poderosa para nós. Né? São coisas que Deus vai fazendo, queridos, e que a gente olha assim, tão quietinha, né? Está ali sempre recebendo, servindo. Chegou a vez dela, o que ela tem? Ela está cheia da palavra. Porque nós estamos vivendo uma nova fase, e essa nova fase é para cada um de nós. Diáconos novos, diaconisas, servindo com um sorriso de orelha a orelha. Felizes de estar servindo ao Senhor. Queridos, é uma nova fase, se enquadre a ela para que você possa correr com a palavra. Se enquadre a esse novo tempo, se abra ao novo de Deus, esqueça o que para trás ficou. Isaías fala, esqueçam o que para trás ficou, existe algo novo na nossa frente. Existe um rio que nós podemos mergulhar e estar na vontade de Deus totalmente imergidos. Aleluia, existe uma visão que está sobre nós, queridos, e nós não vamos negociar ela. Nós pregamos a palavra com o poder do Espírito e vidas serão transformadas, as nossas vidas serão melhoradas por causa da palavra. Você pensou no que você está cantando? Melhorando eu estou. Tua palavra me ensinou. Quantos têm aprendido coisas novas pela palavra? A palavra tem me melhorado, querido, mas eu vou te dizer, eu quero melhorar mais. Eu quero estar pronta para uma nova fase de Deus na minha vida. Eu desejo estar pronta. E para isso eu sei que eu preciso me encher da palavra. Eu preciso mergulhar nesse rio. Para que para fora saia aquilo que está aqui dentro, que eu coloquei. Que é a palavra de Deus, que é vida. Amém? Deus é bom. Aleluia. Essa palavra, transformação, ela vem do original que significa metanoia. O arrependimento, né? Que significa metanoia, é isso, né, amor? E a gente muitas vezes pensa nesse arrependimento. Isso, a gente pensa nessa transformação, nesse arrependimento como algo de choro, de até um certo nível onde a gente sinta. Sabe, quando nós nos abrimos para receber de dentro e decidimos carregar o que nós recebemos, faz toda a diferença. Porque nós podemos estar num culto e sentir coisas. E sermos inspirados pela palavra e sair assim, eu estou me sentindo tão bem, essa palavra me fez tão bem, parece que eu estou lavada. Parece assim que arrancou todo o sentimento, toda a tristeza de mim. Mas você pode chegar em casa, queridos, e ter um desafio enorme lá, onde os seus sentimentos vão ir para aquele desafio. E você pode ser tentado a dizer, que adiantou receber toda essa palavra se eu estou tão triste? Se eu vejo toda essa realidade na minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. A palavra de Deus não muda, mas as circunstâncias mudam. Nós precisamos atentar no que nós recebemos aqui dentro, para que o fora seja diferente. Se você recebeu uma palavra de Deus no seu devocional, ou num culto, ou onde for, mas a circunstância que você está vendo está diferente, fique com a palavra. E mude o que está fora. Amém? A palavra não é questionada. O que é questionado é as circunstâncias, porque elas mudam. Mas aqui dentro, e a palavra não pode mudar. Aleluia. Para vivermos esse novo de Deus, queridos, nós precisamos permanecer firmes em tudo que Ele nos falou. Sabe, nem todos os dias eu me acordo esposa de pastor. Posso falar para você? Você não vai se escandalizar comigo? Tem dias que eu acordo querendo ser só uma dona de casa. Querendo só fazer os meus afazeres, né? Parece assim que eu não estou sentindo nada, não tenho uma palavra. Mas sabe o que eu tenho que fazer nesse dia, queridos?
O mesmo que eu faço quando eu me acordo me sentindo uma esposa de pastor, me sentindo liderando pessoas, cuidando de pessoas. Eu preciso decidir, Senhor, se Tu me chamou para fazer isso, eu vou meditar na Tua palavra, eu vou me encher de Ti. E quando a circunstância vier, porque eu sinto ou não, eu vou fazer o que Tu me pede. É sentindo e é não sentindo, queridos, que a palavra continua sendo real, verdadeira, fiel e produzindo efeitos. Nós não precisamos do arrepio para saber que Ele mora em nós. Nós não precisamos do calor, nós não precisamos do cair para saber que o Espírito Santo habita em nós e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nós não precisamos sentir, nós precisamos caminhar diante de uma decisão de saber e de crer que a palavra de Deus está acima do que nós sentimos. Pensamentos podem vir. Ah, mas foi só para aquele momento. Recebeu a oração em línguas, mas foi só naquele momento, só porque eu fui ministrada. Agora não, né? Afinal de contas, eu estou aqui no meu quarto, estou até com essa roupa aqui feia, estou tão cansada. Queridos, sentindo ou não sentindo, na igreja ou fora da igreja, o Espírito continua dentro de nós. Pois foi para isso que Jesus veio, para que a adoração não fosse num lugar somente, mas para que a adoração viesse de dentro de nós. Uma nova fase é vivida com um novo estilo de vida, um estilo de fé, um estilo de adoração, um estilo de louvor, um estilo de onde nós estivermos, nós pensarmos o que Deus pensa. Mas isso aqui é muito desafiante no meu trabalho. Não, isso eu não dou conta de fazer. Isso não é para mim, eu acho. Querido, se chegou para você, agarre a oportunidade. Acréscimos estão sendo liberados para nós. Se prepare para oportunidades grandes acontecendo nas nossas vidas. Se prepare para aquilo que estava trancado sendo liberado por causa da unção, por causa da velocidade do Espírito sobre nós. O maior interessado que nós venhamos a viver essa vontade perfeita é o Senhor. Portanto, quando nós adequamos a nossa mente, permanecemos firmes, Ele pode liberar. Porque o nome dEle é louvado quando nós estamos na sua vontade perfeita. Não fique vagando seus pensamentos. Não deixe eles ir lá longe e ficar tramando, imaginando coisas que não cabem no plano que Deus tem para você. Aproveite seus pensamentos, querido, para pensar a palavra a todo tempo. Aproveite aquilo que Deus te deu. Se Deus nos deu uma alma, se Deus nos deu pensamento, não é para que nós venhamos a descartar, é porque ela pode ser boa para nós. Assim como o nosso corpo, que nos tenta muitas vezes, na palavra, ele pode ser bom para nós, porque é por ele que nós caminhamos, que nós fazemos as coisas, que nós nos alimentamos. Não é assim? Se Deus nos deu, querido, é porque isso pode ser bom. Portanto, não risque os seus pensamentos, mas renove eles pela palavra. Se um pensamento de incredulidade vier, atenda com a fé. Atenda com fé, atenda com a palavra e se encaixe ao plano que Deus tem para a sua vida. Nós temos visto, queridos, pessoas que estavam se afastando do plano e do propósito de Deus, encaixando e ajustando seu coração e correndo velozmente. Nós temos visto isso aqui na igreja. Você veio sexta ou sábado e presenciou a EBF, que nós fizemos aqui para as crianças. Queridos, isso é uma velocidade do Espírito. Igrejas de anos não têm eventos assim. Nós tivemos muitas crianças que não são da igreja, famílias que receberam um amor, receberam algo que elas precisavam e receberam a palavra. Isso é velocidade do Espírito, isso é viver a vontade de Deus, isso é viver o novo do Senhor. Se envolva, se envolva, se envolva nessa vontade de Deus. Quando nós começamos a entregar, a priorizar a nossa vida para o Senhor, para aquilo que agrada a Ele, para servir a Ele, queridos, a nossa vida é suprida. Porque a palavra de Deus nos orienta a priorizarmos o reino e as outras coisas vão chegar.
O que nós erramos muitas vezes é viver com a mentalidade do passado, que diz, o primeiro é o trabalho, o primeiro é o dinheiro, o primeiro é a minha casa, o primeiro é a minha felicidade, o primeiro é o que me satisfaz, o primeiro é o meu hobby, o primeiro é o que eu gosto de fazer. E se sobrar um tempinho, eu vou para a igreja e ajudo na porta. Fale assim comigo, misericórdia. É uma nova fase. Se envolva para que você cresça e acompanhe a velocidade que nós estamos vivendo. Adeque a sua mente, queridos. Amolde ela com esse novo tempo. Todos nós temos um chamado. Deus não tem filhos prediletos. Todos nós não temos o mesmo chamado. Porque todos no corpo não são dedo, porque senão como nós caminharíamos, como nós falaríamos. Cada um tem o seu papel, mas todos foram chamados. Amém? Você sabe que quando você decide não servir a Deus por causa das prioridades ou de alguma razão, o seu irmão é acrescentado de cansaço? Porque quando nós decidimos não fazer, o nosso irmão tem que fazer o dele e o nosso. Decida ser corpo, queridos. Decida ser corpo. Se você não sabe bem onde é o seu lugar no corpo, sirva onde há uma necessidade, se abra, Deus vai te trazer o que é. Ele é o maior interessado em te ver pleno e feliz. Amém? Viver uma nova fase, viver a vontade de Deus, tem tudo a ver com isso. Abra comigo em Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Oh, glória. Nós cantamos que queremos viver uma nova fase. Aleluia. Quero que você continue feliz. Amém? Aleluia. Deus é bom. Até o final dessa pregação você vai dar uma carreira aqui, vai pular de alegria, vai vivendo uma nova fase na sua vida, amém? Oh, glória. Sabe, muitas vezes, para viver essa nova fase, fica aí em Hebreus 12. Eu falei isso também na quinta-feira, mas quero falar de novo. Nós aconselhamos alguns irmãos, né, alguns casais que chegam para nós com certos desafios e nós falamos, olha, a palavra diz isso, isso e isso. Leia esse livro da Bíblia, procure mais sobre esse assunto para você ser acrescentado, porque a sua mente vai se encher disso e você vai ver isso diferente. Amém? Vocês sabem, né? Quantos resumos a gente pede, quantos livros a gente indica, ministrações com resumo, tudo isso para o seu e para o meu crescimento. Então, quando você vai no médico, você está com alguma doença, você vai no médico, você fala, olha, estou com esse sintoma. Ele vai lá, faz a receita e te prescreve o remédio. Aí você vai com a receita para casa e diz, pronto, está tudo feito. Já peguei a receita. Você faz isso, queridos? Ou você corre para comprar o remédio, se enche dele logo, às vezes toma até antes do outro horário para poder ficar bom logo. Sabe o que é esse remédio? Os livros, a palavra que nós indicamos para vocês. Não fique com a receita, querido, ela não vai mudar nada na sua vida. O que vai mudar é você se encher do remédio e viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Amém? Aleluia. Eu sei que vocês vão continuar me amando. Lê aí em Hebreus 12 comigo, queridos. Todos estão aí? Quem está aí diz amém. Oh, glória. Veja o que o Senhor nos propõe. Fala assim, portanto também nós, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quero dar uma pausa aqui. Nós cantamos, né, que muitas vezes nós somos tentados a se distrair. Aqui a palavra está fazendo uma divisão entre pecado e entre o que nos atrapalha. Você percebeu quando você leu? Que existem duas coisas que podem te impedir. O pecado e o atrapalho ou embaraço, depende da visão, da versão, né, da Bíblia. Então significa que não é somente o pecado que pode me atrapalhar de viver o melhor de Deus, mas também embaraços e distrações.
Sabe aquele trabalho que, mas tem aquele adicional noturno poderoso, é o que eu preciso para poder comprar a minha casa, mas ele vai te impedir de vir aos cultos e ser alimentado? Tem uma aparência de ser algo muito de Deus, não é? Vai te trazer mais dinheiro, vai te trazer aumento financeiro, mas vai te trazer aumento no espírito, vai te trazer aumento a viver a vontade de Deus. E você é pleno quando tem muito dinheiro ou quando vive a vontade de Deus? Sabe quando aquele curso chega para você, você tem uma faculdade que você sonha em fazer, e aí tudo se abre para você fazer aquela faculdade, mas ao mesmo tempo você tem um desejo de mergulhar na palavra para estar pronto quando você for para a faculdade, para resistir às tentações, para saber o propósito de Deus dentro daquilo que você vai estudar. Aí então vem o convite para você fazer o rema. Fala assim comigo, pega aí! E aí você pensa, mas faculdade ou rema? Faculdade ou rema? E infelizmente muitos escolhem aquilo que naturalmente é melhor, vão para a faculdade, recebem muita influência de pessoas do mundo e acabam até se desviando e saindo não só da vontade de Deus, mas perdendo até a sua salvação. Sabe, Deus ele nos chama, ele nos propõe, mas existe a decisão que é nossa. E essa decisão não é somente de coisas grandes, queridos, mas são pequenas distrações que nos tiram da perfeita vontade de Deus. São pequenas coisas. São que você tem 30 minutos no intervalo. Você pode ver o Facebook, usar o WhatsApp ou ler a palavra. São pequenas decisões. Você tem um filho que está num dia super agitado e você tem a opção de espraguejar ele, de sentar com ele, ensinar a palavra e orar para ele não ficar mais assim. São pequenas coisas, queridos, que nos fazem viver o grande do Senhor. Nós nos deslumbramos com coisas grandes, né? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer, é uma nova fase. Amém? Existe algo que é grande e visível, mas que ele é construído de tijolinho em tijolinho. Você sabe aquele edifício que é enorme e você olha e diz, que coisa mais linda, nossa, que gigante. Você sabe que ele foi construído de tijolinho em tijolinho? A nossa grande construção, queridos, ela é construída de pequenas decisões. É todos os dias decidindo renovar a nossa mente. Eu não fico mais com esse pensamento, eu penso o que a palavra diz. Eu não quero mais esse pensamento, eu quero o que a palavra diz. Amém? Aleluia. E segue falando, né? Ainda no versículo 12. E corramos com perseverança a corrida ou a carreira que nos é proposta. Fale assim comigo, proposta. Proposta é diferente de imposta. Amém? Deus, ele não nos impõe algo, ele nos propõe algo. E isso é muito diferente. Agora, nós decidimos ficar na nossa teimosia e burro, ou se abrir para o novo do Senhor e viver uma nova fase. Ele nos propõe esse novo tempo. Ele nos propõe a sua palavra. E, queridos, Deus, se ele propõe algo para nós, isso é bom demais. Pode talvez nos exigir substituições, prioridades diferentes, que aparentemente podem nos gerar um desconforto. Quem é que gosta de se mudar, de fazer mudança? Eu não gosto. Encaixotar tudo, algumas coisas quebram, você tem que se preparar e carregar coisa e descarregar. E eu entendo bem de mudança, né? Aleluia! Ninguém quer, mas quando a gente chega na casa nova, queridos, e a gente arruma tudo, a gente senta no sofá e olha aquela casa nova, tudo arrumadinho, a gente diz, nossa, que lindo, que coisa boa. Sabe qual é o desconforto que a gente sente? É quando nós estamos transformando a nossa mentalidade, mudando velhos hábitos e se adequando ao novo do Senhor. Mas quando a gente para e vê os resultados dessa mudança, é maravilhoso. Quando nós paramos e vimos assim, olha, eu deixei de fazer isso para buscar mais o Senhor, mas eu estou me sentindo tão melhor. Eu estou vivendo coisas que eu nunca vivi. Sabe, eu sempre aprendi que eu não podia cair no poder do Espírito. Me trancava que nem fincava meus pés com um prego, mas ninguém me derrubava. Mas sabe que eu me rendi, senti vontade de cair no Espírito e levantei tão diferente. Tudo para mim ficou diferente.
Decida abandonar os velhos conceitos para que você viva a nova fase no Senhor. Sabe, meu marido costuma dizer, e eu gosto de repetir isso sempre, porque nós sempre temos pessoas novas na igreja. Para cair no poder do Espírito, queridos, basta estar de pé. Lá no Velho Testamento, quando a glória encheu o templo, que é a igreja de hoje, né, nós chamamos de igreja, quando a glória encheu o templo, a palavra de Deus diz que eles não podiam ficar de pé. E quem não pode ficar de pé faz o quê? Fala assim comigo, cai. Abra sua boca e libere essa palavra de fé na sua vida. Cai! Aleluia! Você não precisa cair, você não precisa sentir. Eu não estou falando sobre sentimentos. Mas eu estou falando sobre uma decisão de viver o novo de Deus. E para viver o novo de Deus, a nossa reputação fica para segundo plano, queridos. A maquiagem fica para segundo plano. Muitas vezes o desejo de ficar em casa dormindo em vez de ir para o culto fica para segundo plano. O trabalho extra para ganhar mais em vez de vir servir na igreja fica para segundo plano. Quando a gente fala assim, queridos, nós precisamos de alguém para limpar a igreja, uma vez por mês, você vai lá e diz, uhul, eu! Uma nova fase eu estou vivendo, queridos. O que eu não fazia antes, eu faço agora. Porque eu sou uma nova criatura e eu quero viver a vontade de Deus. O mesmo valor que tem para Deus em eu aqui ministrando a palavra, tem quando eu vou e limpo o banheiro sem ninguém ver. Até mesmo porque se eu chegar lá e eu estiver fazendo vestida com a roupa errada e ele me disser, você estava pregando enquanto eu queria que você estivesse limpando a igreja, por que você fez isso? Não foi isso que eu te pedi. Eu vou ser salva, mas eu não vou alcançar a coroa, o galardão que eu poderia alcançar se eu estivesse fazendo o que eu fui chamado para fazer. Não subestime o que Deus está te falando aí no teu coração, querido. Eu sei que Deus está fazendo assim aí ó, em você. Te mostrando coisas que você pode já estar avançando para uma nova fase na sua vida. Seja rápido. Seja rápido. Como meu marido sempre diz, eu sou facinho para Deus, eu sou rápido para obedecer. E ele é rápido mesmo, aleluia. Vou eu atrás acompanhando essa velocidade. Amém, queridos. O segredo do nosso sucesso, o segredo de uma vida plena, queridos, é viver para o Senhor. Quando tudo muda, quando tudo se vai, Ele permanece ali o mesmo. A sua palavra nos garante que o final vai ser muito melhor do que o que nós estamos vivendo. Amém. Aleluia. Então segue falando. E tendo os olhos, no versículo 2... Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Oh, glória! Como nós permanecemos, queridos, com os olhos fitos em Jesus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Será que nós suportaríamos uma dor de cruz com alegria? Eita, e às vezes a gente acha que o que a gente está passando é tão grande, né? Mas se fosse de Deus, eu não estaria passando por isso. Mas se essa fosse a vontade de Deus, eu não estaria cansada. Se essa fosse a vontade de Deus, não teria esse desafio. Queridos, nosso Senhor suportou com alegria uma morte de cruz. Porque existe alegria e graça quando nós decidimos fazer a vontade de Deus. A vontade que Ele nos propõe. Amém? E no versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Fala assim, eu não vou me cansar. Eu não vou me desanimar. No versículo 4 fala, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Amém? Será que existe alguma coisa que a gente passou que se compare a derramar o seu próprio sangue por alguém? Eu não. Por mais difícil que seja o que eu tenha passado, queridos, não se compara em derramar o meu sangue, dar a minha vida por alguém.
E Jesus nos deu esse exemplo. Para seguir a sua vontade, nós precisamos permanecer até o fim. Porque aquele que diz que está difícil, ainda não experimentou a dor de derramar até essa última gota de sangue. Aleluia! Não tem desculpa para nós. Fala assim, não tem desculpa. Oh, glória! Aleluia! Deus é bom. Eita, glória! Sabe, eu quero que você abra comigo lá em Êxodo, eu já estou quase terminando. Nós vamos ver, eu vou ler para vocês o que Moisés achou dele mesmo quando ele foi chamado por Deus. Êxodo 3. Quero aumentar a sua fé, queridos, eu quero te animar. Eu te instruí em algumas coisas que nós precisamos decidir para viver a vontade de Deus. Mas eu quero inspirar a sua vida, porque aqueles que decidem confiar em Deus, eles alcançam essa vontade perfeita. Moisés, estando na velha aliança, sem ter o Espírito Santo morando nele, ele foi chamado por Deus. Você está em Êxodo no capítulo 3? Aleluia. No versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Versículo 3. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, ele respondeu. Então disse Deus, você está em Êxodo, capítulo 3, versículo 5 agora. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar a Deus. Agora pule comigo lá para o 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Versículo 10. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou, estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, eles disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que eu direi? Quando pessoas perguntarem para vocês, queridos, quem é tu? Quem é esse Deus que tu está falando que vai fazer isso? Olha o que Deus mandou ele dizer no versículo 14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou. Sabe o que quer dizer esse eu sou no original? El Shaddai. Aquele que tem toda a suficiência nele mesmo. Tu sabe o que ele estava dizendo aqui? Eu sou tudo o que você precisa para estar cumprindo o que eu te chamei para fazer. Tu sabe o que Deus fala para nós hoje? Eu sou tudo o que você precisa para fazer a minha vontade. Eu sou toda a prosperidade que você precisa para fazer isso. Eu sou toda a capacidade que você precisa para fazer isso. Eu sou toda a habilidade que você precisa para fazer isso. Eu sou. Diga que eu sou está com você. Eu sou te enviou. Quando perguntarem para você, mas tu tá te achando nessa igreja, né? Tá se achando que tu é a última bolachinha, agora só fala de Deus e Deus e Deus e Deus, tudo é Deus para ti, coisa chata. Tu vai falar, o eu sou, todo-poderoso me enviou para proclamar boas novas, eu não tenho más notícias. Eu não tenho más notícias. Evangelho significa boas notícias. As más notícias
vão levantar Satanás, mas nós não fomos chamados para isso, nós vamos pisar nele. Sabe de uma coisa? Menospreze os feitos do diabo e exalte os feitos de Deus. Diga que o eu sou está com você. Aleluia. Abra comigo em Jeremias. Aleluia. O eu sou nos chamou, o eu sou nos enviou. Aleluia. É uma nova fase, queridos, para todos nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lá em Hebreus, abre em Jeremias capítulo 1. Lá em Hebreus nós lemos que existe uma multidão que está com expectativa na nossa corrida. Você percebeu? Lá no comecinho de Hebreus fala que existe uma expectativa de pessoas ao nosso respeito. Você sabe que antes de Hebreus 12 existe Hebreus 11, amém? E ali em Hebreus 11 fala sobre a galeria da fé. Sobre os homens do Velho Testamento que por sua fé alcançaram aquilo que foi prometido em nós. Sabe, eles viveram crendo em algo que eles não viram. Eles mataram leões, ursos, eles sofreram frio, e perigo de espada, náufragos. Tudo isso que eles passaram foi nós que experimentamos o cumprimento. Porque eles esperavam em fé a vinda do Messias. E quantos sabem que o Messias já veio? E que nós desfrutamos da vida que ele veio nos dar. Eles queriam essa vida, mas a fé deles foi aperfeiçoada em nós. Leia em casa Hebreus 11 e vê como fala isso no final. A fé deles foi aperfeiçoada em nós. O trabalho deles foi visto em nós, o resultado. E sabe qual é essa multidão que fica lá com expectativa na nossa corrida, que nós venhamos a viver o propósito de Deus, viver aquilo que Deus nos chama? Eles. Porque depois do 11 vem o 12. Então eles estão aguardando. Sabe, quando a gente chega no céu, a gente pensa, né? Eu quero perguntar para Davi como que foi matar Golias. O que foi aquilo? Eu escuto muito falar isso, mas isso abre nosso entendimento. Tem pessoas aqui que nunca ouviram. Mas sabe, quando nós nos encontrarmos com Davi, ele vai olhar para nós e eu creio que ele vai falar assim: e como foi viver com o Espírito Santo em todo o tempo? Porque nós estávamos aqui torcendo para vocês. É isso que Hebreus 12 está falando. Eles estão com expectativa. Vai, Thay, mais um pouco. Tu tá chegando, Thay. Continua, não para. Não, olha para isso, olha para Jesus, olha para Jesus. Oh, aleluia. Eles estão lá assim, queridos. Não, João. Vem, tu tá quase. Oh, como eu queria viver isso. Vai, vive, pega tudo. É isso que está acontecendo conosco hoje, queridos. A expectativa naquilo que está proposto para nós. Que nós venhamos a correr com essa palavra e viver uma vontade boa, agradável e perfeita com o Senhor. Aleluia. Quando os questionamentos vierem, queridos, diga: o eu sou me enviou. Mas eu, Senhor... Diga: o eu sou me enviou. Mente, entenda: o eu sou me enviou. O eu sou me enviou, Bento Gonçalves, nesse tempo. É para esse tempo, é para essa hora. Aleluia. Aleluia. Ninguém acorda, queridos, todos os dias convicto de que vai viver a vontade de Deus. A gente muitas vezes acorda, olha no espelho e diz: meu Deus, será que eu nasci de novo mesmo, desse jeitinho aqui? E você decide: esse é o dia que o Senhor fez. Uma multidão está torcendo por mim. Corre, esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou viver os melhores dias da minha vida. Eu já vivi muita coisa boa em Deus, queridos, mas eu tenho certeza que os melhores dias estão por vir. Eu já experimentei coisas no Senhor indizíveis, coisas maravilhosas na presença de Deus. Mas eu sei que eu vou experimentar mais. E eu sei que cada um de vocês vai experimentar mais. É só o começo.
Que o espanto daquilo que Deus tem feito não nos faça paralisar. Queira mais, porque Deus tem mais. O que Deus fez nesse prédio, queridos, a gente sempre repete, foi muito. Mas tem mais. E o que Deus tem feito nas nossas vidas, que é o mais importante, é muito, mas tem mais. Não pare. Não pare. E se você tem uma nota para fazer o rema, invista no seu chamado. Queridos, existe uma carreira para você. Não é tarde. Não é tarde. Oh, aleluia. Abraão tinha quantos anos quando foi chamado? Tá cedo para você, não tá? Oh, aleluia. Aqui o que Jeremias falou? Capítulo 1, no versículo 4. Eu queria chamar os músicos, por gentileza, para estarem aqui comigo. Oh, aleluia. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Senhor, eu me rendo ao teu Espírito, Pai. Eu me rendo à tua vontade, Senhor. Espírito Santo, tu tem a primazia nesse lugar. Nós reverenciamos aquilo que tu quer comunicar aos nossos corações. Nós reverenciamos as tuas direções. Nós somos submissos ao teu direcionar, ao teu mover. Nós estamos rendidos a ti. Ora lá machara labracocê. Fica pronto. Oh, aleluia. Essa frase não é um jargão, querido. Fica pronto. Está proposto para você. Se lance, se prepare, coma a palavra, mude o seu modo de pensar e desfrute de uma nova fase no Senhor. Oh, aleluia. Eu sei, queridos, que pastores sairão daqui. Missionários sairão daqui. Músicos sairão daqui para tocar em outras igrejas, para tocar em formaturas do Rema. Músicos gravarão aqui músicas que tocarão no YouTube e levarão pessoas ao Senhor. Abra os seus olhos, está proposto para nós. É muito pouco ainda, eu quero mais. Aleluia, 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 oh aleluia. Tem mais para nós vivermos no Senhor, queridos. Tem mais para nós conquistarmos no Senhor. Se prepare. Tempo de preparação não é tempo perdido. Aleluia. Chegue no inverno com o agasalho certo. Chegue no verão desprovido de roupas. Não carregue a provisão. No verão a gente usa coisas leves. Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse, deixa tudo. Pare de carregar muletas. Deus está falando com alguém aqui, queridos. Pare de carregar muletas. Viva o que Deus está te chamando para viver. Aí dentro de você existe uma nota dizendo, é isso, é isso. Entregue, entregue, entregue. Oh, aleluia. Dependência, queridos, não é guardar o maná para o dia seguinte. É depender do Senhor todos os dias. Nós dependemos dele todos os dias. Pare de olhar para o exterior e comece a olhar dentro de você. Pare de olhar o exterior e olhe para dentro de você. Dentro de você existem as respostas que você precisa. Jeremias capítulo 1, no versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui estava falando de um propósito, amém? Ele não designou somente ele para receber uma salvação ou algo assim. Estou falando de chamado, amém? Assim como Paulo também falou, que antes dele ser formado, Deus o criou para um propósito. Todos nós fomos criados para um propósito. Não foi nos dado um propósito, nós fomos criados para ele. Você encaixa perfeitamente em um propósito.
Aqui ele foi formado para o propósito. Ele não nasceu e Deus disse, já que tu nasceu tão bonitinho, fortinho, eu vou te usar mesmo. Vou te fazer profeta às nações. Não, Deus fez ele para o propósito. Deus te fez para o propósito. Deus não está te dando uma ocupação. Deus está te dando uma plenitude de vida, porque você foi formado para cumprir esse propósito. Aleluia. E ele fala, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Não despreze o que Deus colocou no teu coração, queridos. Se eu fosse parar, porque muitas pessoas me acham uma menina, eu não estaria mais aqui. Mas porque Deus disse, eu te chamei, eu vou te sustentar. Eu posso estar aqui hoje e abençoando sua vida de alguma forma. Tempo de igreja, cabelos brancos, queridos, não significam maturidade espiritual. Mas eu disse ao soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, me disse, não diga que você é jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Coloque-se de pé, querido.